Sejam bem-vindos ao canal Versão da História. O meu nome é Alexandre e a gente vai contar aqui uma versão de uma história, no caso, o da bandeira do Brasil. Você já ouviu falar ou sabe quais são os significados das cores da bandeira do Brasil? No colégio a gente aprendeu: o verde são as matas, o amarelo é o ouro, o azul é o céu. Pois é, só que essa aí é uma meia-verdade, como há muita coisa na história. E no caso, a origem da bandeira do Brasil, a atual, não pode ser contada sem antes ser contada o que eu considero como a primeira bandeira do Brasil, a bandeira do Brasil Imperial, que foi criada em setembro de 1822, quando a Dona Leopoldina era então regente do Brasil e ela assinou a Declaração da Independência do Brasil. Diferente do que se conta na história tradicional, de que Dom Pedro I proclamou ou declarou a independência do Brasil, isso na verdade foi feito pela Dona Leopoldina. Dom Pedro I só fez, concordo, mulher falou, então não é verdade, é isso aí mesmo, é o que a mulher está querendo. Então o Dom Pedro I apenas concordou, apenas chancelou o que a Dona Leopoldina já havia feito, no caso que já tinha assinado a Declaração de Independência do Brasil. Desde então ela já começava a bolar como seria a bandeira do novo Império Brasileiro. E ela resolveu então misturar as cores verde, que era da Casa dos Braganças, de onde se originara o Dom Pedro I, e amarela da Casa de Habsburgo, da Áustria, de onde ela vinha. E depois então, junto com o José Bonifácio e outros pitacos mais aí que vieram, foi se definindo e desenhando como seria a bandeira do Império Brasileiro. Tendo como uma das curiosidades aí é que o losango, tanto veio, alguns dizem que veio de um losango que fazia parte do brasão da Dona Leopoldina, mas também das bandeiras militares da França, que o Dom Pedro I ele era fã do Napoleão Bonaparte e era até parente indireto dele. Então ele quis usar as bandeiras, o símbolo das bandeiras militares francesas para colocar na bandeira do Império do Brasil. Aí foi acrescentado então as armas do Império e tal, o brasão da coroa e tal, coisa e tal. Beleza, aí a arte foi feita pelo professor, desenhista e pintor francês Jean-Baptiste Debré, e a bandeira foi feita em 1822. Então essa bandeira vigorou até o golpe que veio a se chamar Proclamação da República, o golpe militar de uma minoria militar, e que ninguém havia concordado com esse golpe, ninguém perguntou nada a ninguém, mas enfim, por isso que é golpe. Foi-se então criada uma comissão para desenvolver uma nova bandeira para esta nova nação, que era a mesma, ou seja, ninguém pediu opinião para mudar, e a comissão foi então definir como seria a nova bandeira do Brasil. Foi apresentada então inicialmente pelo Rui Barbosa e pelo Lopes Trovão um modelo da nova bandeira do Brasil, que na verdade, poxa, foi um show de criatividade. Eles fizeram o quê? Nossa, nós somos uma república agora? Então fizeram o quê? Nossa, vamos pegar a maior república, mas só quiseram pegar a maior república no design da bandeira, ou seja, que fizeram a bandeira dos Estados Unidos nas cores verde e amarela. Mas o sistema, como realmente era a República dos Estados Unidos, não quiseram fazer. Pois é, e é lógico, essa bandeira ela só vigorou no Brasil de 15 de novembro até 19 de novembro de 1889. Mas aí é lógico que o Marechal Deodoro da Fonseca não concordou com essa bandeira, achou uma vergonha, uma palhaçada, uma patuscada, uma pantomima, e se negou a essa bandeira. Foram apresentados então outros projetos, outros modelos de bandeira que irritaram o Deodoro da Fonseca, porque visavam mudar as cores do Brasil, no caso, né? As cores nacionais, principalmente para as cores vermelho, branco e preto, que era para simbolizar preto os negros, branco os brancos e vermelho os índios, simbolizando as três raças que formam a nação brasileira. Só que o Marechal Deodoro da Fonseca ele discordou dos modelos das bandeiras porque há de se convir. A bandeira do Império do Brasil ela perdurou de 1822 até 1889. E nesse intervalo houveram diversas lutas do Império, Guerra da Cisplatina,
e principalmente a Guerra do Paraguai, onde muita gente lutou, matou e morreu pelas cores da bandeira nacional, até então, principalmente o verde e amarelo. E é a bandeira que os militares juraram lutar e honrar. Então, poxa, aí agora mudou o sistema e acabou toda a minha história, sem falar que a maioria dos militares era monarquista. O próprio Deodoro da Fonseca, ele era monarquista. Tanto que no momento lá, quando eles fizeram lá o movimento todo na Praça do Ministério, um militar lá gritou "Viva a República!" e o Deodoro da Fonseca plantou-lhe a mão no pé do vidro dele. E ele não abria mão das cores verde e amarela. Não abria mão de que a bandeira fosse o mais parecido possível com a do Império, para não deixar esquecer o passado glorioso que a bandeira havia representado. Então trocou-se então o brasão imperial pela esfera celeste. E o professor astrônomo Manuel Pereira dos Reis, ele fez a disposição de como as bandeiras iriam ficar no globo, na esfera celeste, que representava como estaria o céu do Brasil às 8h30 da manhã do dia 15 de novembro de 1889, na cidade do Rio de Janeiro, ou seja, no momento do golpe, chamado de proclamação. E ficou então para as bandeiras representarem os estados e mais uma cidade neutra, que seria o Distrito Federal, aquela estrela solitária. E a comissão então colocou a faixa branca com os dizeres positivistas, que foi o movimento que apoiou de frente mesmo o golpe da proclamação da República, que o movimento positivista, com as frases de Augusto Conte, com amor por princípio, ordem por base e progresso por fim, que ficaram então ordem e progresso. Houveram alguns outros aí que tentaram colocar que na bandeira deveria ter amor, ordem e progresso, mas não, resumiu-se aí somente por ordem e progresso. E a primeira bandeira do Brasil foi arvorada às 12 horas do dia 19 de novembro de 1889, em solenidade na Câmara do Rio de Janeiro. E ela foi bordada pela dona Flora Simas de Carvalho em pano de algodão. Pois é, isso daí foi um resumão do que foi, de como foi criada a nossa atual bandeira do Brasil. Mas aí, se você quiser aprender mais sobre como foi feita a bandeira ou mais detalhes, eu lhe garanto que tem muita coisa ainda para ser vista, viu? Mas aí você vai lá dar uma estudada, dar uma pesquisada para aprender tanto quanto eu aprendi para fazer esse vídeo para vocês. Então valeu, se você gostou, dá um joinha aí, dá um legal, dá um like e se inscreve aí no canal, que daqui a pouco eu vou fazer mais vídeos